Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua misericórdia, nos visite e nos abençoe, porque é costume Ele fazer isso, na sua generosidade, nos alcançar, nos amando, nos abençoando, diariamente, a cada instante. E o nosso coração, que é junto com o seu, adorar esse Deus e bendizer por tudo que Ele tem sido e feito em nossas vidas. Hoje nós vamos usar dois textos bíblicos. Eles vão ser projetados. O primeiro é um texto muito conhecido, se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. É um final de uma sessão em que Paulo irrompe em profundo louvor, dando a glória àquele que merece toda a glória e a honra para sempre. E Paulo diz: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Todos juntos? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Agora, o outro texto se encontra no Velho Testamento. É um momento de confissão de pecados, em que Esdras, com a palavra, faz uma constatação. Ele diz: depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Até aqui está bom. Quarta-feira dessa semana que passou foi um dia muito especial para mim, porque Deus me falou primeiro com Esdras, depois com Efésios. E à noite da quarta-feira nós fizemos uma visita, eu e um grupo de mulheres, e eu pude falar desses dois textos. E esses dois textos têm incendiado meu coração. Tem de uma forma muito marcante impactado a forma de pensar e até mesmo de orar a Deus. E eu quero, mais uma vez, gastar tempo com esses textos, aprofundar esses textos, para que o nosso coração possa ser edificado e também impactado pelas verdades que esses dois textos nos revelam. Eu quero fazer uma comparação entre eles, esses dois textos. Eu quero fazer algumas observações que são de fundamental importância para a absorção daquilo que eles contêm. Primeira coisa a se dizer sobre esses dois textos é que um é um irromper, é um explodir de adoração, aquele que é poderoso, mas é gracioso, aquele que faz, basta ele querer, aquele que não tem impedimentos, obstáculos e barreiras para o seu agir, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Na seção 3, Paulo vem argumentando teologicamente, e quando ele chega ali ao final do capítulo 3, ele irrompe com isso. Parece que está fora de ordem. Não, não está fora de ordem. O apóstolo Paulo tinha esses irromper de adoração diante de coisas profundas e muitas vezes de coisas que ele não entendia. Quando você lê o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, você vai descobrir que Paulo está falando de um tema muito complexo, o futuro de Israel, já que Israel havia negado o Messias. Havia esperança para Israel, e Paulo vai contando nesses 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11, o que Deus estava preparando para Israel. E quando ele chega no capítulo 11, ele faz algumas afirmações muito contundentes. E parece que o mistério, a confusão se instala e a mente humana não alcança. E quando a mente humana não alcança, Paulo tem uma saída, não é ficar confuso e desesperado. É explodir em adoração.
É ali que ele diz: ó, profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quem primeiro deu a ele para que pudesse receber. Ao invés de confusão, ele fica maravilhado com a complexidade de Deus, com a grandiosidade de Deus, com a maravilha de Deus, com o poder do pensamento, da grandeza dos projetos de Deus. Ele não entra em confusão, ele entra em adoração. Da mesma forma aqui em Efésios 3. É claro que o tema é mais diluível, mais palatável, mais fácil de entender, mas para Paulo a teologia gera adoração. E ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a ele seja a glória. É um texto de adoração, enquanto que Esdras, todo o capítulo 9, é um texto de quebrantamento, é um texto de humilhação, é um texto de confissão, de admissão da culpa, da falha, das mazelas, das imperfeições do homem, não de Deus. Aqui Esdras, com o povo e diante do povo e diante de Deus, ele está se diminuindo, reconhecendo a sua insignificância e a longanimidade de Deus, por não os ter consumido e desistido deles, como também não tem desistido de nós. E é nesse momento que ele faz tal afirmação, diante de tudo que fizemos, diante da nossa grande culpa, o Senhor tem nos castigado menos do que merecemos. É um texto de profunda contrição e admissão de culpa, enquanto que o outro é um texto de adoração. Um está no Velho Testamento, outro no Novo Testamento. Homens em períodos distantes fazem duas atitudes e gestos espirituais que nós temos que fazer em nossa vida constantemente: adorar e confessar os nossos pecados. Reconhecer a grandeza de Deus e a nossa insignificância. Reconhecer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por isso, e por outras coisas a mais, nós devemos sempre adorá-lo e bendizê-lo, porque Ele é digno de receber honra e glória, e porque Ele não nos trata consoante a multidão dos nossos pecados, como poderia nos tratar. Eu agora quero olhar os textos individualmente e tirar deles algumas lições para as nossas vidas. Quando Paulo diz: ora, aquele que é poderoso, Paulo poderia muito bem dizer aquele que é amoroso, aquele que é generoso, e dar um outro atributo, um outro adjetivo a Deus, senão poderoso. Mas Paulo está falando de oração, e quando se fala de oração, o que tem que entrar em questão é o poder de Deus, porque quando você pede, o que está em xeque é se Deus pode ou não pode fazer. E Paulo diz: Ele é poderoso. Não se questiona o poder de Deus. O que Paulo deixa claro é o querer de Deus. E essas duas coisas andam juntas. O poder de Deus é inquestionável. Ele que criou tudo do nada. Ele que fez grandes obras e grandes coisas no Velho e no Novo Testamento e faz ainda hoje, pode fazer o que Ele já fez e registrou nas Escrituras, e coisas maiores do que Ele não fez e não foi registrado nas Escrituras. Deus é poderoso. Esta afirmação é uma afirmação maravilhosa, que o credo apostólico usa na primeira linha, quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Saber que Deus é poderoso é necessário, é fundamental para que o crente exista nesse mundo de tantas tormentas e dificuldades e perdas. Mas Ele é um Deus que só faz quando Ele quer. E isso é que muitas vezes nos perturba. Porque nós queremos que Deus exerça o seu poder quando eu quero e não quando Ele quer. O nosso tempo sempre é hoje, é agora, é nesse momento. E hoje de manhã o pastor Josiel trouxe uma palavra que
anda nessa linha de pensamento que eu estou construindo agora, o Deus que permite que as coisas compliquem-se, que a situação fique tenebrosa, que os sinais sejam completamente adversos e contrários, para que Ele possa agir sobrenaturalmente e inexplicavelmente, porque Ele é Deus poderoso. E quando a gente entende que Ele é poderoso e que faz como lhe agrade, como Ele quer e na hora que quer, nós não questionamos o poder de Deus, nós nos submetemos à sua vontade, basta Ele querer. Por isso que nós somos ensinados por Jesus a dizer: seja feita a sua vontade. Por essa razão que aqueles jovens que estiveram na Babilônia, acuados por uma determinação de um imperador ímpio, que dizia que quem não adorasse a imagem esculpida fosse lançado na fornalha acesa 7 vezes, mais intensa do que o normal. E foi descoberto que um grupo de judeus não se prostrou diante das ordens, diante daquilo que foi estipulado, e eles foram levados para a fornalha. Quando chegaram lá, o rei perguntou: quem vocês pensam que são? E quem é o Deus que vocês servem, que vocês acham que pode livrar vocês de minha mão? E a resposta foi categórica, corajosa. Fica sabendo, Nabucodonosor, se o Deus a quem nós servirmos quiser, Ele nos livrará de tuas mãos e da fornalha. Mas se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha dando glória a Deus, porque o que importa para nós é o que Ele quer e não o que eu quero, o que nós queremos. E diz que eles foram colocados dentro da fornalha de fogo acesa, e aqueles que lançaram esses jovens dentro da fornalha, foi lançado e instantaneamente caiu ali, perto da porta daquela fornalha. E quando olharam para dentro da fornalha, viram os 3 que foram lançados, mais uma 4ª pessoa passeando no meio daquela tribulação, daquela fornalha, porque Deus quis que eles fossem para a fornalha. E quando Deus quer que passemos por fornalha ou deserto, Ele não nos deixa ir sozinhos, porque diz a Bíblia que Ele estava com os 3 dentro da fornalha. E mesmo quando as coisas parecem que não são boas, é boa porque Deus está conosco para nos livrar, para nos apoiar e para nos fazer sair da fornalha. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu destaco também essa palavra infinitamente. É uma palavra que já descreve muito, porque nós vivemos no mundo dos finitos. Tudo tem começo, tem fim, tudo tem medida e tamanho. A gente se acostumou nesse mundo regular da vida e das coisas, em que tudo tem dimensões. E Paulo diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente. Ou ele poderia falar, Ele é poderoso para fazer o infinito. Já era uma mensagem muito forte em si mesmo. Mas Paulo diz infinitamente mais. É mais do que o infinito. Isso exponencialmente. Isso é matemática. Isso é algo que o homem não consegue explicar e entender facilmente. Paulo disse que o Deus a quem servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí vem uma coisa que me marcou muito. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Veja o poder da oração, da necessidade de nós orarmos e colocarmos as nossas petições diante de Deus. Deus é Deus que responde às nossas orações, então não cesse de orar. Não feche os seus lábios, não fique torcendo para as coisas venham dar certo. Ore para que as coisas
deem certo. Às vezes a gente fica torcendo, não é torcendo que as coisas vão dar certo, é orando, é pedindo, é clamando, é suplicando a Deus. Deus entra com misericórdia, Deus entra com providência, move teu braço, olha por nós, olha para nós. É assim que se ora. Nós não nos damos bem com a grandeza das coisas, e eu vou tentar ser mais compreensível. Lá no nosso coração, e aqui só para nós mesmo, a gente não precisa contar isso para ninguém. Lá no nosso coração tem coisas que a gente tem fé para orar, e tem coisas que a gente não tem fé para orar. Tem coisas que lá dentro de nós a gente diz, é muito grande, eu não vou nem pedir porque eu não vou receber. Então eu peço apenas aquilo que eu acho que é mole, é fácil, e Deus pode fazer, e eu tenho fé para pedir isso que é mais simples e mais fácil. Essas coisas grandes demais eu nem ouso. Normalmente nosso coração é assim. Normalmente a gente não ora porque muitas vezes a gente não tem fé, ou porque lá inconsciente nós achamos que Deus não é poderoso para fazer, e que Deus só faz coisas mais simples. Essas coisas muito complexas a gente nem ora. Tudo quanto pedimos, e a generosidade de Deus é tão grande que a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Até aquilo que você não pede, Deus pode fazer. E isso é maravilhoso. Deus faz e nos dá aquilo que nós não merecemos. E sabe quando é perceptível isso? Quando a gente nem sequer pede, e Deus sondou o nosso pensamento e diz, eu vou te dar o que você pediu e o que você pensou e não teve coragem de pedir. Isso é generosidade. Então é um Deus que nos dá além do que pedimos e merecemos. Porque ao não pedir, Deus poderia muito bem dizer, não vou te dar porque você não pediu. Mas Ele é tão generoso que Ele nos dá além do que merecemos. Aquilo que a gente pensa e diz assim, não vou pedir não, é grande demais, eu não creio, eu não vou receber. O outro texto, eu peço que o Arthur projete por favor o texto de Esdras 9. Esse texto foi muito profundo ao meu coração, porque eu descobri aqui que a generosidade de Deus não está apenas em nos dar aquilo que pedimos ou pensamos, mas a misericórdia de Deus está em não nos dar o que merecemos. A condenação, o castigo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados conscientes, maldosos, premeditados, planejados, e que Deus poderia muito bem pesar a mão proporcionalmente àquilo que fazemos, àquilo que temos no nosso coração. Mas a Bíblia diz, Esdras reconhece, e nós temos que reconhecer isso, porque essa é uma verdade maravilhosa. Depois de tudo que nós temos, aí eu tenho que botar óculos, né? Eu invento tirar óculos. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Eu louvo a Deus por isso. E você precisa louvar a Deus por isso. A generosidade de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus em nos suportar, em trazer leveza à sua mão quando merecíamos dureza, deveria dar ao seu coração um alívio muito grande e produzir um louvor profundo a Deus.
Porque muitas vezes nós brincamos com Deus, nós brincamos com a nossa vida espiritual, nós levamos a nossa vida numa maré mansa, achando assim, Deus vai perdoar mesmo, então deixa como está para ver como é que fica. É uma irresponsabilidade total, é uma falta de amor total, é uma atitude irresponsável de responder à benignidade de Deus com pecados e com atitudes impróprias. Mas quando vem o arrependimento, quando vem o quebrantamento verdadeiro, nós não pensamos em pecar contando com o perdão de Deus. Quando vem o arrependimento verdadeiro, mesmo sabendo que Ele é generoso e galardoador, perdoador, nós evitamos o pecado. Nós queremos sempre andar no caminho de Deus para honrá-lo diante de tudo que Ele tem feito por nós, demonstração de amor, de cuidado. Aí nós queremos sempre retribuir com o desejo de acertar, de fazer aquilo que agrada o seu coração, de fazer aquilo que de fato é certo, de fazer aquilo que agrada de fato a Deus, o Pai e o Espírito Santo. E diz o texto bíblico que Deus não nos trata consoante a nossa grande culpa, que não nos castiga mais, pelo contrário, nos castiga menos. E eu lembrei da diferença entre graça e misericórdia. A graça tem a ver com o primeiro texto que nós lemos. E a misericórdia tem a ver com Esdras capítulo 9. O que é graça? Alguém diria, é favor imerecido. Eu daria uma outra conceituação. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Isso é graça. Então, quando nós pedimos ou pensamos e Deus com o seu poder efetua em nós, isso é graça. Porque nós não temos direito de dizer, Deus me dê porque eu mereço. Eu tenho o direito de dizer, Deus me dê porque o Senhor é poderoso e generoso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Isso é graça de Deus. É quando Ele generosamente nos dá, além da nossa fé, além da nossa nosso pedido, da nossa busca, além. E a misericórdia? Se graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. E a misericórdia tem a ver com o ato de que Deus poderia nos penalizar, nos castigar mais, e não faz, mesmo diante do fato de que merecemos. Quando este homem, em oração de quebrantamento, diz, Senhor, nosso caso é irremediável, é um fato jurídico inquestionável, nós merecemos a condenação, a mão pesada. Mas bendito Senhor, que não nos tem nos tratado, nos castigado mais do que merecem as nossas culpas. O Senhor tem nos tratado e nos castigado menos. Isso é misericórdia, queridos. É quando Deus não nos dá o que merecemos. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. E eu fico maravilhado diante dessas duas verdades contidas nesses dois textos. De olhar para esse Deus que, apesar de nós, tem respondido às nossas orações e tem feito coisas em nossas vidas, e essas coisas muitas vezes nós não reconhecemos. Tem feito o melhor por nós, tem nos cuidado, nos abraçado e nos livrado de tantos males.
e nós temos sido ingratos. O outro texto fala desse Deus que poderia tirar de nós sustento, tirar de nós saúde, tirar de nós futuro, porque nós não somos retos diante dele, mas mesmo assim ele tem nos castigado menos do que merecemos. Olhe para a sua vida, seja mais grato, meu irmão. Tenha mais fé para se aproximar desse Deus que é poderoso para fazer e tem feito muito mais do que você merece. Você sabe disso. Se aproxime diante desse Deus com misericórdia, sabendo que Ele poderia te castigar como você merece e me castigar como eu mereço. E sabe por que Ele não faz isso? Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. É isso que a palavra de Deus diz em Lamentações. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Eu tenho uma certeza com respeito ao que... Eu tenho uma convicção com respeito ao que vai acontecer amanhã. E qual é a convicção que eu tenho? Não é que o sol nascerá amanhã. É que as misericórdias do Senhor se renovarão amanhã sobre minha vida e sobre a sua vida. O sol pode amanhã surgir, mas as misericórdias do Senhor, diz a palavra, e eu acredito, não sei você, antes do sol despontar, as misericórdias do Senhor surgem primeiro do que o sol, para que eu saiba que Deus é poderoso, mas é Deus misericordioso. Eu gosto muito do Salmo 23. O Salmo 23 marcou também a minha trajetória, a minha vida. Quem recebe e-mail meu, recebe uma parte do versículo 6 do Salmo 23. E eu concluo com esta citação. O Salmo 23, versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu gosto muito desse versículo. Eu vou explicar para você por quê. Porque eu fico imaginando o que seria de mim sem a bondade e a misericórdia de Deus. O que seria de mim sem a bondade e a misericórdia de Deus? Eu não seria ninguém, eu não seria nada, eu não estaria aqui. E eu sei que eu serei alguém, sabe por quê? Porque a bondade e a misericórdia de Deus não são eventuais, pontuais na minha vida. Elas não vêm de vez em quando. Elas não vêm um dia e outro dia não. Bondade e misericórdia, certamente, não é talvez, não é quem sabe, é certamente, é certo, é absoluto. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A tradução, ela peca porque não transmite a ideia do texto hebraico. A ideia do texto em hebraico é a ideia de que elas montarão em mim. Já viu aquele negócio de descansar as pernas? É isso, o cara montou que descansou as pernas. Bondade e misericórdia vêm sobre mim e montam como se eu fosse um cavalo. Pode montar a hora que quiser. Bondade e misericórdia montem em minha vida. Montem em minha vida. E a conclusão é maravilhosa: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque é que eu e você estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus. Por que é que você retorna aqui domingo a domingo?
Porque a bondade e a misericórdia de Deus te fazem vir aqui agradecer, ou meio trôpego voltar aqui, porque sem a bondade e a misericórdia de Deus, nós viveríamos errantes, sem rumo, sem direção. Há muitas formas de se dirigir a alguém que não crê em Deus e que não serve a Deus. Alguns usam a expressão descrente. Outros usam a expressão incrédulo. Outros usam o outro termo, desengrejado. Mas eu gosto muito, sabe, de uma descrição. Outros, ímpio, é um ímpio. Eu gosto muito da expressão que Jesus usou: eu vim buscar e salvar o perdido. Porque não tem como agredir. Quando você diz que o sujeito é incrédulo, que ele não crê, ele fica com raiva. Mas eu creio que Deus existe. Ele pensa que crê que Deus existe ao admitir a existência de Deus. Crer que Deus existe é viver um relacionamento com Ele. Aí sim você creu. Enquanto que você crê em Deus como hipótese de existência, você não creu. Ímpio é aquele que é maldoso e faz o mal. Mas perdido é aquele que está sem rumo, errante. Aí você diz: ei, de casa, deixa eu te ajudar, vem cá, a rua é aqui, ó. Aqui o caminho. E quando a gente está sem rumo, sem direção, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Seja alguém que crê no poder de Deus. Saiba que Ele é tão generoso que dá além do que você merece. Ele é tão misericordioso que não te castiga mais do que você merece. E tem uma coisa que está me vindo agora, glória a Deus. Sabe por que Deus não te castiga? Porque Ele quer ver você vivo. Não adianta Ele te matar, tirar suas forças e deixar prostrado. Deus quer te deixar vivo para que você possa admitir sua falha, mudar o seu caminho, mudar o seu rumo e ter uma nova vida, uma nova direção. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre.